Você está ouvindo o História FM. Paulo Freire, esse é o tema de hoje do História FM, para alegria de uns e ódio de outros. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Joana Salem novamente aqui conosco, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Joana, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, Iclis, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou de volta aqui no História FM. Eu sou historiadora de formação, atualmente professora da UFABC e na minha tese de doutorado eu estudei Paulo Freire, embora meu objeto principal fosse a reforma agrária no Chile. Muitos podem perguntar o que tem uma coisa a ver com a outra, e talvez a gente tenha a oportunidade de explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu estudei a reforma agrária no Chile, no meu doutorado, e o Paulo Freire acabou aparecendo e se tornando também um campo do meu interesse e da minha pesquisa, por isso estou aqui. Então é isso, gente. Vamos conversar um pouco mais sobre quem foi Paulo Freire e o seu legado, depois que a gente falar para vocês da nossa campanha do Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. E sim, a minha voz não tá muito legal, eu acabei ficando doente, mas não importa. A gente não tá aqui pra falar de doença, a gente tá aqui pra falar da nossa campanha no Apoia-se, que financia esse programa. O História FM é um programa educacional, gratuito, de qualidade, que chega a milhares de pessoas, mas pra ele existir, ele precisa da colaboração dos seus ouvintes, e a galera faz isso através de apoia.se/obrigahistoria, apoiando com qualquer valor a partir de R$2 por mês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bruno Santos, José Alencar, Fábio Takahashi, Ian Menezes, Wesley Grapper, Vitor Rodrigues, Douglas Navarro, Aline de Souza, Edgar Sainz, Daniel Rezende e Osvaldo Braga. Muito obrigado, pessoal, são vocês que fazem esse podcast existir, e se você que está ouvindo quer ajudar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer sua colaboração com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Ou, se você quiser fazer um apoio pontual, sem as recompensas, mas uma coisa pontual, você pode fazer isso através da chave Pix, leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Jamais me sectarizei, jamais fui intolerante. Eu tenho um gosto de respeitar as diferenças, que me abre democraticamente no mundo e ao mundo. Bom, para começar, como normalmente eu começo com episódios biográficos, né? Eu queria perguntar sobre o nascimento do Paulo Freire, a infância, os primeiros anos ali, né? Onde é que ele nasceu, como é que se deu a formação, como é que surgiu o interesse dele em falar de educação, enfim. Qual a origem de Paulo Freire? O Paulo Freire nasceu em 1921, em Recife. Ele é um dos autores que tem uma certa vantagem, porque ele escreveu muito sobre a própria vida. Então, por exemplo, sobre a infância dele, é possível ler as suas próprias palavras no livro A Sombra desta Mangueira, que ele conta sobre o período em que ele foi alfabetizado pela própria mãe, embaixo de uma árvore, né, de uma paisagem mais ou menos idílica, mas numa situação não tão, digamos assim, próspera da sua infância, né? Uma situação de crise econômica da família. Ele nasceu em 19 de setembro de 21. O pai dele era um policial militar de Pernambuco e a mãe dele era uma dona de casa. E quando ele tinha 9 anos, o pai dele faleceu. Era uma família mais ou menos de classe média baixa, e a morte do pai dele foi uma guinada na vida, na infância dele, porque se desencadeou um processo de crise econômica, fora a própria dor do luto, né, o sofrimento da perda do pai. Se desencadeou um processo de crise econômica na família. Eles tiveram que sair de Recife e foram para Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade pequenininha, que na época era quase rural, e hoje ela fica a 18 quilômetros de Recife, compõe a Grande Recife, né? Mas na época era bastante mais rústica, digamos assim. E aí ele passa o resto da infância dele praticamente nessa cidade, vários anos, e
faz a escola primária dele lá e etc, né? Ele, como estudante, né, é sempre interessante pensar como que um educador foi como estudante. Ele sempre foi muito estudioso e ele tinha esse estímulo da mãe, né? A mãe do Paulo Freire se chamava Dona Tudinha, o nome dela era Edeltrudes Neves Freire, talvez porque Edeltrudes é um nome um pouco difícil de falar, né, um trava-línguas. O apelido dela era Dona Tudinha, e ela que ensinou ele a ler e escrever, né? E ele então tinha um estímulo em casa com a mãe para estudar, para gostar da experiência de conhecer, né? Ele teve uma experiência escolar relativamente prazerosa, né? Apesar do ensino bancário, da crítica à educação tradicional, que depois ele vai desenvolver na sua profissão, na sua vida adulta. E aí, em 1943, quando ele tinha então 22 anos, ele entrou na Universidade de Recife para cursar Direito. Conseguiu entrar, né, na universidade, se formou em 47, mas ele nunca chegou a trabalhar como advogado, porque enquanto ele estava na graduação, ele começou a dar aula de português no colégio em que ele tinha estudado, né, um colégio Oswaldo Cruz. E ele encontrou também, né, como professor, uma experiência profissional muito gratificante. Ele começou a gostar de fazer aquilo e começou a investigar melhor a educação. No final das contas, acabou nunca atuando como advogado, porque logo que ele se formou na universidade, ele já conseguiu um emprego na divisão de Educação e Cultura do SESI. Vocês sabem que desde a década de 30, né, da era Vargas, os sistemas de aprendizagem da indústria foram se fortalecendo e eles eram muito difundidos no território nacional, né? O SESI, o SENAI, esses serviços de aprendizagem industrial eram parte da política de industrialização por substituição de importações que o Brasil atravessou naquele período, né? Então, ele acabou conseguindo um emprego no SESI lá no Recife e começou a atuar com educação quase que direto depois de terminar a universidade. Então, em resumo, seria mais ou menos essa a sua trajetória. E pra gente começar a falar um pouco sobre o pensamento do Paulo Freire, né? Porque, claro, é um episódio biográfico, mas a gente tá falando de um intelectual, então fica difícil desassociar das ideias dele e tal, né? Então, eu quero começar aqui falando sobre o método de alfabetização do Paulo Freire, que ficou tão conhecido e tal. Como é que funciona esse método e como é que ele foi desenvolvido? Antes de falar do método em si, ou das etapas do funcionamento dessa alfabetização freiriana, eu queria só destacar a importância da experiência que ele atravessou ainda no SESI, né? Entrando em contato com uma instituição de ensino bastante forte na época, né? E as propostas inovadoras que ele exerceu e criou quando ele foi superintendente do SESI. Ele conta que ele entrava muito em contato com os filhos dos trabalhadores, tanto trabalhadores da indústria, mas também camponeses e filhos de pescadores, né? Filhos de trabalhadores também do campo, e que ele implementou algumas novidades na instituição quando ele entrou no SESI, porque ele exerceu a tarefa de educador, mas ele também passou por um cargo, digamos assim, de direção do SESI. E aí com isso ele começou a fazer essas inovações políticas na instituição que tinham relação com uma forma de pensar a política pedagógica que envolve o conjunto de uma instituição e da comunidade, da sociedade no entorno dessa instituição. Então, a primeira coisa, por exemplo, ele implementou o que a gente pode chamar de uma pedagogia da escuta, ou do mapeamento dos problemas da instituição a partir da escuta dos trabalhadores, né? Ele convocou todos os trabalhadores do SESI, não apenas os educadores, mas a merendeira, os faxineiros, os porteiros, todos os trabalhadores, e fez uma grande rodada de escuta dos problemas da instituição para criar diagnósticos, né? Isso parece que é apenas uma forma de gestão democrática, mas isso já demonstrava que ele pensava a instituição de ensino em que ele estava de uma maneira mais totalizante e a partir dessa lógica democrática, né? Uma segunda coisa que ele fez, que era muito inovadora, foi que ele começou a visitar sistematicamente os pais dos alunos deles, nos bairros periféricos, nas comunidades camponesas e pescadoras, né? E aí ele fez uma pesquisa sobre
a violência doméstica nas famílias dos seus alunos. E essa pesquisa foi muito importante para ele entender melhor a realidade desses alunos. E eu tô falando isso como preâmbulo, né, da sua pergunta, que é sobre o método. O famoso método que muito se fala e sobre qual pouco se conhece, né? É porque isso mostra que a substância desse chamado método está relacionada, em primeiro lugar, com a escuta, em segundo lugar, com a investigação da realidade. E então ele vai querer investigar a realidade dos seus próprios alunos e os limites desses alunos, as dificuldades, os sofrimentos, as alegrias, as características culturais, né? A partir da compreensão de quem são os seus pais, de como é o seu cotidiano, né? Então, isso também foi uma inovação que é muito característico, né? E impulsionador do que ele vai desenvolver depois. Um segundo preâmbulo, antes de falar do método em si, é justamente sobre o uso da ideia de método, porque é muito comum se falar o método Paulo Freire, mas os pedagogos e os estudiosos do pensamento freiriano criticam o uso método, porque método dá a impressão de que se trata de algo bastante instrumental, né? E na verdade, a pedagogia freiriana é mais totalizante do que somente um método. É talvez uma teoria com um método, uma teoria metodológica, né? Ou, como dizia o próprio Paulo Freire, um sistema de alfabetização. Ou a gente pode chamar de concepção alfabetizadora, ou uma pedagogia freiriana que dá uma ideia de maior totalidade, né? E não apenas de uma ferramenta, né? Que acho que a palavra método dá a ideia quase de uma ferramenta que se utiliza, se aplica em etapas de maneira objetiva. Então, só um disclaimer, digamos assim, né? A gente costuma usar a palavra método por praticidade, porque é assim que o senso comum se apropriou desse assunto, mas a palavra método não é exatamente a mais adequada, digamos assim, né? Podemos usar sistema, concepção ou pedagogia para dar uma ideia de totalidade. Justamente a partir dessas coisas que eu falei antes, da escuta como eixo prioritário e da investigação da realidade. Outra coisa fundamental é que pouco se fala é que a esposa do Paulo Freire, a Elza Freire, a primeira esposa dele, com quem ele casou em 1944, quando ele ainda era um estudante de direito, ela foi fundamental na formulação do assim chamado método, ou da concepção freiriana no processo de alfabetização. Isso a própria Elza fala num depoimento que ela deu num livro sobre mulheres brasileiras exiladas, né? Ela fala que ela mesma foi bastante autora desse método. E depois uma pesquisadora da Unicamp, chamada Nima Spigolon, investigou a participação da Elza Freire na construção, na criação desse chamado método, e que é um pouco como costuma acontecer, né, invisibilizada. Então ela teve um protagonismo, uma coautoria, né, e no entanto pouco se sabe sobre a Elza. A Elza era diretora de escola, ela tinha trabalhado muito tempo com alfabetização diretamente, então ela tinha muita experiência, inclusive técnica nesse assunto, e ela foi fundamental para a criação da proposta freiriana. Chegando então às etapas, o que é a tal alfabetização freiriana. Primeiro ponto, é uma alfabetização de adultos. A experiência de alfabetização freiriana ocorreu historicamente como proposta para a alfabetização de adultos. É claro que se pode adaptar a pedagogia freiriana no processo de alfabetização de crianças, e isso é muito bem-vindo. Mas a origem do sistema freiriano é destinada à alfabetização de adultos. E esse sistema consiste em 3 momentos. Um primeiro momento, que o próprio Paulo Freire chamava de pré-alfabetização, consistia num círculo ou numa quebra de silêncio, né, num diálogo entre esses trabalhadores analfabetos, que era desencadeado por meio de imagens. Então, as imagens, e o Paulo Freire usava slides, né, uma tecnologia que não é mais utilizada hoje em dia, e normalmente esses slides eram projetados em lençóis brancos, né, em lugares com pouca ou nenhuma energia elétrica, com pequenos geradores portáteis, em lugares em que não havia eletricidade, né? Então, imaginem essa cena, um projetor muito rústico, com um pequeno gerador elétrico dentro de uma sala de aula iluminada quase que à luz de velas, com trabalhadores
que trabalharam o dia inteiro, estavam cansados e vão ali debater uma imagem, começar a debater uma imagem. Essas imagens foram construídas pelo Paulo Freire e apoio de alguns artistas que ele conhecia, e eram imagens que ele chamava de situações existenciais da vida desses trabalhadores. Então eram basicamente cenas de trabalho. O camponês arando a terra, colhendo, caçando um animal, uma festa rural, né? Então essa primeira experiência aconteceu muito no campo, então está muito vinculado com a cultura camponesa. E essas imagens e o debate que se seguia a essas imagens da pré-alfabetização tinha o seguinte objetivo. Um objetivo de desenvolver junto a esses trabalhadores iletrados o que o Paulo Freire chamava de conceito antropológico de cultura, que era basicamente a proposta de que aqueles trabalhadores não sabiam ler e escrever, mas eles sabiam uma infinidade de outras coisas que, eventualmente, os leitores e escritores das cidades não sabiam. Então, a ideia de trabalhar natureza e cultura, o que é natureza, o que é cultura, o que é fruto do trabalho do homem, o que naquele trabalho é conhecimento, como os sistemas de produção ou o cotidiano de trabalho daqueles camponeses envolvia uma série de conhecimentos práticos e também ancestrais que eram plasmados na qualidade daquele trabalho, que viabilizavam aquele trabalho e que não eram reconhecidos pelo mundo das letras. E a partir desse debate que se fala sobre a leitura do mundo, né? Então é muito um jargão, né, que se conhece por aí, a ideia de que o Paulo Freire defendia que antes da leitura da palavra era importante construir e constituir uma leitura do mundo. A leitura do mundo proposta pelo Freire começava por esse debate do conceito antropológico de cultura, que é as pessoas analfabetas são sujeitas de diversos conhecimentos que não estão traduzidos na forma de leitura e escritura, né? Então, depois dessa parte da pré-alfabetização, uma segunda etapa de alfabetização propriamente dita, que era feita com palavras geradoras. E essas palavras eram escolhidas a dedo a partir da realidade desses próprios trabalhadores. Eram palavras extremamente vinculadas ao cotidiano de trabalho dessas pessoas. Por isso que o método freiriano, ele varia muito de lugar para lugar, né? Se ele for aplicado num determinado contexto, por exemplo, de angicos, os trabalhadores rurais, analfabetos de angicos nos anos 60, surge ali uma lista de 17 palavras criadas pela equipe de educadores. Mas se o contexto for de uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo nos anos 70, são outras palavras, né? Outras referências daqueles trabalhadores. Então, a escuta dos trabalhadores precede o processo de educação, porque para se chegar às palavras geradoras é preciso ter compreendido as palavras centrais do cotidiano desses trabalhadores. E aí, a alfabetização em si ocorre por meio de um jogo de sílabas, a partir de uma ficha que o Paulo Freire chamava de ficha da descoberta, que era, por exemplo, né, o exemplo mais emblemático é da palavra tijolo. Então ele fala sobre a importância da palavra tijolo na experiência de alfabetização em Angicos, que foi o projeto piloto, porque muitos dos trabalhadores trabalhavam em olarias e produziam tijolo de barro. Então ele dispunha numa ficha as sílabas tá, té, ti, tó, tu, já, jé, ji, joju, lá, lé, li, lolu. E aí os trabalhadores, depois de entrar em contato com a imagem do tijolo, discutirem quem fez o tijolo, para que é usado o tijolo, quem utiliza, quem paga por ele, quanto paga por ele, ou seja, o conceito de tijolo na cultura material da sociedade brasileira, né, daquele contexto. Depois disso, você entrava em contato com a palavra e com a ficha da descoberta. E essa ficha da descoberta era como se fosse um jogo. Então, as sílabas poderiam formar várias palavras, né? Essas sílabas todas podem formar uma diversidade de sentidos. E os trabalhadores iam exercitando esse jogo. O Paulo Freire sempre escreveu algumas vezes, sobre a experiência que ele teve de um trabalhador que, com a ficha da descoberta do tijolo, num determinado momento tem um estalo e fala: tu já lê. Então ele leu, né? De fato, pela primeira vez, ele leu uma outra coisa e foi um momento emocionante, né? E depois o terceiro momento é da pós-alfabetização, que é absolutamente fundamental, porque se você para na alfabetização, você cria alfabetizados incompletos, né? É preciso treinar muito interpretação de texto para se chegar numa alfabetização plena, digamos assim. E aí eram leituras de jornal
né, de dados da realidade, do cotidiano, com bastante conteúdo político no sentido de discussão dos temas polêmicos da época, e também a produção de textos. Então, Paulo Freire tem um ensaio, um pequeno texto que chama, quando ele estava no Chile, ele escreveu, que chamava Os Camponeses Podem Ser Autores dos Seus Próprios Textos de Leitura. Então ele tinha uma série de propostas de pós-alfabetização, que seria esse terceiro momento, que era sobre como os trabalhadores escreveriam textos que seriam os textos de leitura dos seus colegas, e como essa troca de produção de textos e de leitura de textos deveria ocorrer de maneira horizontal entre os alfabetizandos, né? Eu me detive detalhadamente nisso porque eu acho que esse é um tema que é pouco explicado, né? Afinal, o que quais são os momentos do tal método Paulo Freire? Em geral, se critica muito esse método ou se elogia muito esse método sem falar exatamente o que ele é. Por isso que eu fiz questão de explicar de maneira mais direta. Para concluir, eu queria lembrar que a gente está falando nesse contexto ali da experiência de Angicos, de um país, né, o Brasil de 1960, tem mais da metade da população acima de 15 anos analfabeta. Isso significa mais de 16 milhões de adultos analfabetos e mais de 4 milhões de crianças fora da escola. São números completamente aterradores, né? E essas pessoas, especificamente os adultos analfabetos, eram excluídos dos direitos políticos. Isso é um dado muito importante. Os analfabetos eram proibidos de votar no Brasil até a Constituição de 88. Então, a alfabetização pegava num ponto crítico ali da disputa social e política do Brasil desse período. Eu acredito muito na doidice, entende? Há uma forma sã de se ser doido, de se ser insano, que eu acho que o Brasil, inclusive, precisa de administradores assim, sanamente insanos. No começo de 1964, no governo do João Goulart, o sucesso dessa forma de alfabetização acabou inspirando, né, o Plano Nacional de Alfabetização. Eu queria saber o que foi esse plano, a importância dele e que fim teve esse plano, levando em consideração, para quem está ouvindo e se lembra, né, em 1964 a gente teve um golpe. Enfim, como é que foi isso? A campanha nacional de alfabetização, o Plano Nacional de Alfabetização do Jango, ele era uma política de erradicação do analfabetismo que ocorreria por meio da pedagogia freiriana. Por isso que o Paulo Freire foi convidado para coordenar nacionalmente esse programa. Paulo Freire era professor da Universidade do Recife nesse momento, atual Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele, inclusive, criou e dirigiu o Serviço de Extensão e Cultura da Universidade do Recife, o SEC, que foi uma espécie de inauguração da compreensão do que seria extensão universitária, numa concepção freiriana. Depois isso foi um pouco distorcido com o tempo, né? Se tornando uma coisa muito unilateral, paternalista e um pouco também hierárquica. Mas ele, então, era professor da Universidade do Recife, diretor do SEC, e ele é convidado pelo Paulo de Tarso, ministro da Educação do Jango, para realizar a coordenação da campanha. Nesse contexto, o Brasil participa da Aliança para o Progresso, né, que é aquela grande aliança financiada pelos Estados Unidos para se, entre aspas, superar o subdesenvolvimento. Muitas aspas, porque na realidade a gente sabe que a Aliança para o Progresso foi uma plataforma de reformas políticas, econômicas e sociais que tinha como principal objetivo atenuar algumas contradições do capitalismo subdesenvolvido com o objetivo de evitar as revoluções inspiradas pela Revolução Cubana, né? Então é nesse contexto que o Brasil se empenha num esforço de erradicação do analfabetismo. Até porque estamos falando aí de 62, 63, mais ou menos, e a principal propaganda internacional da Revolução Cubana era a erradicação do analfabetismo feita na ilha em 1961. Então, os Estados Unidos, preocupados com isso, começam a financiar campanhas de erradicação do analfabetismo pela América Latina, entre elas a brasileira. A campanha do Jango, ela foi muito curta, né? Então, ela não teve um desdobramento prático muito suficiente para a gente conseguir fazer uma análise concreta do que seria o seu resultado, porque ela foi armada, lançada em outubro de 63,
Só que 6 meses depois, em março de 64, acontece o golpe. Então, nesse sentido, a campanha estava ainda numa fase de formação de educadores e de elaboração de materiais. Ainda numa fase de preparação, ela não estava completamente na rua, né? O processo de alfabetização em si, para que ocorresse dentro do sistema freiriano, requeria uma massificação da formação de educadores dentro desse sistema, e era isso que estava acontecendo. Então tinham dezenas de milhares de educadores brasileiros que estavam fazendo a sua apropriação e incorporação do sistema freiriano no seu trabalho pedagógico e elaborando os materiais de acordo com cada realidade, porque, como eu disse, o sistema freiriano ele precisa de uma investigação prévia da realidade dos trabalhadores que vão ser alfabetizados. Ele não é impositivo, então ele não é um método cujo material sai de um gabinete. Ele é um método cujo material sai da própria realidade daqueles trabalhadores. E, portanto, a elaboração desse material também era uma tarefa complexa. Não era uma tarefa automática que podia sair da mente de uma única pessoa. E era nessa etapa em que se encontrava a formação. De toda forma, acho que vale a pena dizer que o local em que a alfabetização com pedagogia freiriana estava mais avançado era no Nordeste, por motivos óbvios, né? Porque o Paulo Freire era de lá, tinha realizado a sua experiência inicial no Rio Grande do Norte, né, no município de Angicos, que tinha sido escolhido justamente porque era um dos municípios com maior número de adultos analfabetos do Brasil, tendo isso como indicador de subdesenvolvimento, né? E aí tem algumas ironias dessa história, né? Porque antes ainda do Paulo Freire virar o coordenador da campanha nacional, quando ele ainda está trabalhando pelo Serviço de Extensão e Cultura da Universidade do Recife, a experiência de Angicos ela foi financiada justamente pela USAID, pela USAID, pela Aliança para o Progresso, pelas instituições e organismos estadunidenses, né, de recrutamento, digamos assim, de uma política reformista e contra-revolucionária ao mesmo tempo. Então, por ironia do destino da história, os primeiros financiadores e agenciadores da experiência de pedagogia alfabetizadora do Paulo Freire foram o Lincoln Gordon, o embaixador dos Estados Unidos, que foi um dos principais pivôs do golpe de 64, né? Ele elogiou a pedagogia freiriana em 1962, né? E também alguns governadores do Nordeste que eram do campo conservador, por exemplo, Aloysio Alves, que era governador do Rio Grande do Norte, era do PSD, mas tinha uma raiz oligárquica, fazia política conservadora no Nordeste, né? Na Paraíba, o Pedro Gondim, também governador do PSD, que também era apoiado por conservadores, né? Então tiveram alguns políticos, até da UDN, que apoiaram a alfabetização por essa pedagogia, acreditando que aquilo fazia parte de um arranjo internacional, inclusive, de erradicação do analfabetismo ou de alfabetização dentro do escopo da política estadunidense. Também bom lembrar que isso tudo ocorre dentro de um acordo inédito que foi feito entre governo brasileiro e governo dos Estados Unidos, costurado muito pelas mãos do Celso Furtado, quando ele era superintendente da SUDENE, que é o Special Northeast Agreement, ou Acordo Especial do Nordeste, que foi uma linha de financiamento específica dos Estados Unidos para o Nordeste. Pela primeira vez, houve uma linha de financiamento para uma região de um país, e não para o país inteiro, né? Então, também havia uma série de conjunturas muito particulares dessa época que permitiram que a experiência freiriana ocorresse tanto nos estados governados pela esquerda, como era o caso de Pernambuco mesmo, com o Miguel Arraes, que era um ícone do trabalhismo, que teve apoio do Movimento de Cultura Popular, do MCP, e colaboração direta do Paulo Freire, né? Até governos conservadores, né? E nesse período, antes ainda da contratação do Paulo Freire no governo federal, mais de 100 círculos de alfabetização de adultos foram criados no Nordeste. Então a gente pode dizer que no Nordeste havia ali a ponta de lança da campanha nacional, inclusive sob o agenciamento, o apoio de governos conservadores. Quem estudou essas contradições de maneira muito interessante foi um historiador estadunidense chamado Andrew Kirkendall, que escreveu um livro sobre a Guerra Fria e as políticas de alfabetização. E aí ele vai justamente caracterizando as contradições e os arranjos improváveis, né, desse período imediatamente anterior ao golpe. Claro, né, que logo depois
quando as tensões entre Brasil e Estados Unidos começam a ficar mais claras, mais evidentes, e o Jango começa a arrumar para uma política econômica mais rebelde, digamos assim, em relação às prescrições estadunidenses, ali em meados de 63, junto com isso, o próprio Lincoln Gordon começa a criticar o Paulo Freire, né? E há relatórios classificados que depois saem a público que mostram que os Estados Unidos começam a monitorar os movimentos sociais que usam a pedagogia freiriana e que são de esquerda, né? Então, tanto o Partido Comunista começa a fazer educação de base com elementos da pedagogia freiriana, entre a própria UNE, né? E outros movimentos de cultura popular começam a fazer uso da sua pedagogia num sentido bastante político de esquerda, né? E aí se utiliza dessas características para alegar que o Paulo Freire é um subversivo e que esse método, que na verdade o Paulo Freire teria enganado todo mundo, né? Basicamente seria isso, que o Lincoln Gordon achou que era um método extraordinário porque alfabetizava as pessoas muito rapidamente, mas que na realidade era um método de doutrinação, e daí vem toda essa parafernália ideológica criada pela CIA e que surpreendentemente ainda é repetida por alguns dos apoiadores do golpe de 64 que estão por aí na atualidade. Você editou, organizou um livro recentemente, né, chamado Inquérito Paulo Freire, a ditadura interroga o educador, e nesse livro existe o conteúdo dos interrogatórios que o Paulo Freire sofreu depois da prisão dele e tal. Você pode contar pra gente por que ele foi preso, como é que ele era visto pelos militares na época dessa prisão? E claro, o conteúdo, assim, um resuminho do conteúdo do inquérito. Bom, esse livro é baseado nesses 2 interrogatórios que o Paulo Freire sofreu pelo coronel Hélio Ibiapina Filho, que era um coronel da linha dura lá de Pernambuco. E eu escrevi a introdução do livro contextualizando esses documentos. É um livro fonte primária, o objetivo é popularizar a leitura dessa fonte primária, que são os interrogatórios aos quais Paulo Freire foi submetido. Então tem a minha introdução, tem as minhas notas críticas de contextualização ao longo do documento para torná-lo mais compreensível, e ao final tem uma entrevista com o historiador Dimas Brasileiro Veras, que é do Instituto Federal de Pernambuco, é um grande especialista da perseguição que Paulo Freire sofreu durante a ditadura. Bom, a ditadura e os golpistas de 64 tinham uma visão do Paulo Freire muito semelhante com as dos golpistas da atualidade, né? Se via o Paulo Freire como um subversivo, como um homem que esquerdizava o povo. Inclusive tem num documento oficial que eu trabalho na introdução, né, no IPM, no Inquérito Policial Militar contra o Paulo Freire, fala-se que o Paulo Freire é um homem notoriamente ligado à política esquerdista, que vinha, entre aspas, comunizando o Nordeste através do seu método de alfabetização de estilo revolucionário. Diz que ele viajava a Brasília e mantinha contato com a elite política do país, etc. E tem uma frase também interessante nesse IPM, que é o seguinte: o nome do senhor Paulo Freire estava ficando popularizado nas camadas sociais. Torna-se, pois, oportuna a suspensão de seus direitos políticos pelo período de 10 anos. Então, o medo que a ditadura demonstra nesse IPM é que o Paulo Freire está ficando muito conhecido, que a sua proposta pedagógica está se massificando e está se popularizando de maneira quase molecular, né? E então ele teria, consequentemente, na lógica autoritária, que ter os seus direitos políticos suspensos. Há um outro trecho do interrogatório que é muito curioso, né? Que o Hélio Biapina fala que uma pesquisa indicava tantos % de marxismo no Nordeste e que depois da alfabetização com a pedagogia freiriana se aumentou em tantos % o marxismo do Nordeste, né? Tô citando assim, sem os números, mas é basicamente isso, como se fosse mensurável a quantidade de marxismo de um território, né? E nessa época o que é mais curioso é que o Paulo Freire sequer tinha um repertório tão marxista, né? Todos os pesquisadores que vão a fundo na história do pensamento freiriano, nas suas inflexões, na sua evolução, no seu percurso de construção, sabem que o Paulo Freire entrou em contato com o pensamento marxista de maneira mais direta, intensa, quando ele estava exilado no Chile. E nesse período ainda no Brasil, ele não tinha uma ampla adesão, um conhecimento tão vasto assim da obra, da proposta do Marx. Ele era, acima de tudo,
um cristão que tinha uma visão religiosa democrática, né? Uma visão popular do sentimento cristão, digamos assim. E ele utiliza isso no interrogatório em forma de autodefesa, de maneira bastante honesta, né? Ele de fato é um cristão que estava preocupado com a educação popular. E ele vai se tornar marxista depois desse interrogatório, de maneira mais profunda, né? Também acho que é interessante dizer que o interrogador do Paulo Freire é um cara-chave na repressão lá no Nordeste. O Hélio Biapina, ele é um torturador, ele foi responsável pelo inquérito policial militar rural de todo o Nordeste. Isso significa que ele basicamente comandou a destruição das ligas camponesas, a destruição dos movimentos camponeses do Nordeste inteiro, a partir de uma sanha, né, de um ódio torturador notável, notado não só pelas suas vítimas, mas também pelo próprio ditador Castelo Branco. Hélio Biapina era amigo pessoal do Castelo Branco. Em cartas que ele trocou com o Castelo Branco, isso está no relatório da Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco, em cartas que ele trocou com o Castelo Branco, tem um momento que o Castelo Branco fala: olha, a tortura não é o único método de solucionar os problemas, né? E o Hélio Biapina responde de maneira bastante pró-tortura, né? Claro, a tortura é sim o método mais eficiente. Então, ele era tão da linha dura que até o Castelo Branco tentou amenizar ou diminuir o uso da tortura por ele, e ele dizia que se não fosse daquele jeito, o inimigo não seria derrotado, né? O inimigo interno. Outro dado biográfico do interrogador do Paulo Freire que acho interessante é que ele mesmo contou mais tarde numa entrevista que foi feita com ele na Folha de São Paulo, é que ele foi para a Escola das Américas, aquela famosa escola feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que formava a doutrina do inimigo interno, a doutrina de segurança nacional, e treinava técnicas de vigilância, perseguição, repressão e tortura contra os oponentes políticos nas ditaduras latino-americanas, e que formou uma geração de centenas de milhares de policiais militares, de soldados e coronéis e capitães do exército dos países latino-americanos. Ele esteve na Escola das Américas e, ironicamente, ele também fala que a Escola das Américas era muito fraca. Ele diz assim, abre aspas: em 1965 fui escalado para fazer o curso na Escola das Américas no Panamá. Não tinha polícia lá, só Forças Armadas. Depois vai ter Forças Armadas, né? Abrindo uma nota aqui. Continua o Hélio Biapina. Não ensinavam a matar gente. Aliás, nesse aspecto era uma escola muito fraca. Eles acreditavam muito no informante pago, no duplo. E o informante duplo não serve para a segurança. Então ele ainda diz que a Escola das Américas investia demais em espionagem e pouco em assassinato, né? Esse era o perfil do interrogador do Paulo Freire, para se ter uma ideia do nível de violência que esse cara representava. E aí, então, esse interrogatório tem eu proponho uma série de debates possíveis que podem ser feitos, históricos e metodológicos, em torno a esse documento, né? Tanto em salas de aula de ensino médio, como de universidade, como formações livres, sindicatos, etc. Então a ideia desse livro é debater a perseguição que a ditadura fez ao Paulo Freire, a sua pedagogia, aos educadores que utilizavam a sua pedagogia, essa visão do torturador, do opressor contra a pedagogia do oprimido, né? A epígrafe do livro, inclusive, acho que é interessante nesse debate, é uma frase do Paulo Freire que é: o opressor educa ao contrário o oprimido, né? Então é toda uma cena de interrogatório em que o Paulo Freire está sendo submetido a uma ameaça, a um medo, a uma potencial agressão, e as formas como o próprio Paulo Freire vai se defendendo nesse contexto. Ele foi preso durante 70 dias, ele ficou uma semana numa solitária, sem comunicação, né? Sofrendo fisicamente, e depois, num terceiro momento em que ele foi convocado para depor, já tinham muitos colegas e amigos dele que estavam em situações limite ou até desaparecidos, e aí ele resolve sair do país. Ele não tinha sequer passaporte e saiu do país com um RG velho no bolso, do jeito que deu, e foi para Bolívia. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro.
Bom, Paulo Freire sai do Brasil, vai para o exílio e ele exerce diferentes atividades em diferentes países. Você pode falar pra gente como é que foi a atuação de Paulo Freire no exterior durante o exílio? Sim, o Paulo Freire viveu primeiro 2 semanas na Bolívia, que foram 2 semanas desesperadoras, porque ele tinha uma promessa de um possível emprego como consultor da Unesco, contratado pelo governo progressista do Víctor Paz Estenssoro, que era presidente da Bolívia na época. Mas ele vai para a Bolívia em outubro, finzinho de outubro de 64. E no comecinho de novembro, acontece um golpe de Estado que derruba o presidente da Bolívia e instaura uma ditadura militar. Então, o Paulo Freire, no intervalo de 8 meses, sofre 2 golpes militares que o reprimem. E aí ele fica numa situação desesperadora, porque ele não tem passaporte, ele não tem como atravessar a fronteira, e ele consegue, com a ajuda de alguns amigos, entre eles o Tiago de Mello, o famoso poeta, né, que era dito cultural do governo brasileiro no Chile, e que morava em Santiago, portanto, né, junto com o Paulo de Tarso, que foi ministro da Educação do Jango, com Plínio de Arruda Sampaio, que foi relator do projeto de reforma agrária do Jango, entre outros amigos, ele consegue um salvo-conduto para atravessar a fronteira da Bolívia para o Chile. E ele faz isso, então, né, ele vai para o sul da Bolívia, atravessa a fronteira do Chile e chega no norte do Chile. E aí, lá no Chile, ele fica durante quase 5 anos, de finzinho de 64 até comecinho de 69. E no Chile, sim, ele vai ser contratado pela Unesco como consultor do governo do Eduardo Frei, que é um democrata cristão, reformista e profundamente anticomunista, que, no entanto, está levando a cabo uma série de reformas, inclusive um processo amplo de alfabetização de adultos, com financiamento dos Estados Unidos, né? E aí o Paulo Freire consegue levar adiante o seu programa de alfabetização num tempo mais prolongado, que não foi possível fazer no Brasil. De certa forma, a gente pode dizer que existe uma certa continuação entre o reformismo brasileiro e o reformismo chileno, porque não é só com Paulo Freire que ocorre isso, né? Outros políticos do primeiro escalão, do segundo ou terceiro escalão do governo Jango, ou mesmo militantes de esquerda ou reformistas que têm uma prática de transformação aqui no Brasil, vão ao Chile e conseguem, depois de 64, dar continuidade aos seus trabalhos nesse ambiente efervescente da democracia chilena, que de fato é muito pujante, inclusive antes da vitória eleitoral do Salvador Allende. Então, o Paulo Freire tem um grande amigo chileno, que é o Jacques Chonchol, que foi depois ministro da Agricultura do Salvador Allende, né? E que era também, na época, compunha o governo Frei. Ele era democrata cristão, era da esquerda da democracia cristã, e ele, lá no Chile, acaba se tornando um formador de professores, né? Ele não fala espanhol, isso eu, no meu doutorado, entrevistei alguns chilenos que fizeram cursos de formação com ele, que depois se tornaram educadores com o método Paulo Freire no Chile, né? E diziam que no início era muito difícil entender o que ele falava em portunhol e que ele demorou um tempo para conseguir treinar a língua, mas ele foi formando gerações e gerações de educadores. Em cerca de 2 anos, foram mais de 7.000 educadores chilenos formados pela pedagogia freiriana, que se espalharam pelo território chileno de maneira massiva, ampla, tanto no campo como na cidade, e iniciaram um processo de erradicação ou de tentativa de erradicação do analfabetismo no Chile, a partir de diversas adaptações da proposta freiriana à realidade chilena, a começar pelas próprias palavras geradoras e a escolha de uma nova língua para se fazer esse método. No final da estadia dele no Chile, ele vive um certo conflito político, né? Ele sempre fala que no Chile ele aprendeu a ser latino-americano, então os conflitos políticos que ele viveu no Chile eram profundamente latino-americanos, e lá ele consegue ter uma visão da América Latina de maneira mais ampla, mais comum, digamos assim, inclusive nos seus conflitos e tensões durante a Guerra Fria, né? E aí, o que acontece é que o Jacques Chonchol, grande amigo do Paulo Freire, que o acolheu, rompeu com a democracia cristã e com o governo Eduardo Frei em 68 e criou um novo partido político chamado MAPO, Movimento de Ação Popular Unitária, que depois vai compor a Unidade Popular do Salvador Allende e o campo político marxista, né? O MAPO inicialmente é marxista cristão, então essa
inflexão do Paulo Freire para o marxismo acompanha muito essa trajetória da esquerda chilena, né? E aí, nesse contexto, uma parte da direita da democracia cristã começa a atacar muito diretamente o Paulo Freire, dizer que ele está fazendo política, que ele é um exilado que não pode fazer política, que ele está escrevendo um livro no qual ele vai criticar o governo chileno que o acolheu e o contratou, que ele é uma pessoa ingrata, né? Então tem uma campanha difamatória contra o Paulo Freire que ocorre nos bastidores ali do mundo cristão chileno, e isso acaba fazendo com que ele se sinta bastante persona non grata, né? E o contrato dele com a Unesco acaba não sendo renovado, justamente porque ele tem esse vínculo muito mais íntimo, direto, com o grupo que tinha rompido com a ADC, a Democracia Cristã. Aí nesse contexto ele fala, olha, eu já sofri 2 golpes, eu já fui expulso de um país, eu não quero ser expulso de outro. E aí ele vai para os Estados Unidos, porque a essa altura ele já está extremamente famoso, né? O Pedagogia do Oprimido foi publicado em 68 nos Estados Unidos pela primeira vez, né, em língua inglesa, antes ainda de ser em espanhol e em português. E aí ele recebe muitos convites. E ele vai para Harvard, né? Ele vai estudar e fica ali 1 ano nos Estados Unidos, onde ele sofre profundamente. A Elza Freire conta que ele tinha síndrome de impostor, o que a gente chamaria hoje de síndrome de impostor, porque ele falava inglês com muita dificuldade, e daí ele se sentia muito mal, porque ele ia lecionar em inglês, né? Então o Paulo Freire é um cara que ele tinha uma brasilidade muito profunda, né? Diz muito sobre ele o fato de que ele não tinha passaporte quando ele teve que fugir do Brasil, e que ele tinha dificuldade com línguas, que ele aprendeu com um grande desafio, mas foi aprendendo, né? Então os Estados Unidos, ou os educadores críticos dos Estados Unidos, se apaixonam pelo Paulo Freire. Não é à toa que hoje Paulo Freire é o 3º autor mais citado nos rankings estadunidenses de livros, né, com Pedagogia do Oprimido, e também naqueles rankings de análise de currículo acadêmico no mundo, né, especialmente em língua inglesa. Paulo Freire tem posições sempre top 5 nesses rankings de currículos acadêmicos, porque ele é um autor completamente mundial, e essa passagem dele pelos Estados Unidos tem bastante a ver com essa apropriação, ou melhor, essa incorporação do pensamento freiriano no mundo anglófono, né? E depois de 1 ano ele sai dos Estados Unidos e vai para a Europa. Daí ele vai morar em Genebra, onde ele vai ser contratado pelo Conselho Mundial de Igrejas para chefiar o Departamento de Educação. E nesse posto, como chefe do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, ele tem acesso ao mundo, né? Porque ele tem acesso a todas as comunidades cristãs associadas ao Conselho Mundial de Igrejas. E a pedagogia dele, então, se mistura e se torna muito orgânica aos processos de educação popular da teologia da libertação. Por isso que a trajetória do Freire é muito ligada mesmo ao mundo cristão, né? Ao mundo da esquerda cristã. E daí ele fica na Europa por mais de 10 anos, de 1970 até 1980, mais ou menos 10 anos, e quando acontece a anistia no Brasil, ele volta. Nesse período que ele está na Europa, isso é muito importante, ele faz algumas viagens para a Ásia, para a África e para a América Latina. Então, por exemplo, ele vai para Guiné-Bissau, para Cabo Verde. Ele é um leitor de Amílcar Cabral, então ele admira muito a revolução que ocorre ali na Guiné-Bissau, na situação cabo-verdiana. Ele participa da formação de educadores de países que recém fizeram a sua libertação nacional na África. Então tem o livro Cartas a Guiné-Bissau, que é um livro importantíssimo dos limites ou dos diálogos de fronteira que a pedagogia freiriana estabelece, por exemplo, com países cuja cultura popular é predominantemente oral. E aí tem todo um debate sobre como alfabetizar, em que língua se alfabetiza um país que tem uma tradição popular completamente oral e que a tradição escrita é a tradição do colonizador. É a língua do colonizador. Então, se abre um debate super interessante nesse sentido com o Paulo Freire. Ele tem uma interlocução na Nicarágua também, quando ocorre a Revolução Nicaragüense, ele vai para Nicarágua, fica alguns dias lá. Os educadores e os dirigentes da Revolução Nicaragüense ali também se apropriam parcialmente dessa proposta freiriana, e ele vai sendo então lido, relido e adaptado a diferentes realidades no mundo. E daí ele volta depois pro Brasil com a anistia, né? Já no comecinho dos anos 80. E, para fechar a resposta, curiosamente ele volta muitíssimo maior do que ele foi. A ditadura tenta exilá-lo para bani-lo, né? Para diminuí-lo.
E o resultado é exatamente ao contrário, né? Então, toda vez que se reprime o Paulo Freire, parece que ele cresce muito. Isso continua acontecendo. Ele voltou um dos maiores educadores do mundo, um dos maiores filósofos da educação, pedagogos do mundo, enquanto o momento em que ele saiu, ele era, entre aspas, apenas um educador brasileiro. Um dos principais livros do Paulo Freire é o Pedagogia do Oprimido. Foi escrito, até onde eu sei, durante o exílio no Chile e, enfim, ele foi escrito após o livro Educação como Prática de Liberdade, e essas duas obras meio que dão a base das ideias de Freire em relação à educação como um instrumento de libertação dos cidadãos, que deve ser pensado de maneira dialógica e não por imposição de ideais. Então, você poderia explicar como é que funciona essa ideia freiriana de educação a partir daí, especialmente do Pedagogia do Oprimido, e como é que a educação para ele é um instrumento de libertação da opressão? Essa é uma pergunta sobre a qual existem inúmeras pesquisas acadêmicas e também, de alguma forma, as práticas da educação popular hoje refletem essa sua pergunta, né, em algum sentido. Primeiro, eu queria dizer que o Educação como Prática da Liberdade é um livro publicado em 67, e que tem os argumentos centrais da tese de doutorado do Paulo Freire, que foi defendida nos anos 50, né? No finalzinho dos anos 50. E na Educação como Prática da Liberdade, ele faz uma caracterização do capitalismo brasileiro e depois ele vai fazer uma análise sobre os processos da consciência, ou o que ele chama de transitividade da consciência. Da consciência crítica para da consciência ingênua para a consciência crítica. Então, ele fala sobre o estado de ingenuidade, ou do que ele chama de pensamento mágico, que domina a maior parte da população, ou parte expressiva das classes trabalhadoras brasileiras, e que a consciência ingênua ela é profundamente fatalista. Isso significa dizer que a consciência ingênua, no Educação como Prática da Liberdade, né, é uma forma quase que aceita de maneira um pouco resignada as situações de injustiça, né? Então, tende a justificar por razões divinas ou por razões místicas ou por meio desse pensamento mágico situações que são completamente inaceitáveis na realidade brasileira, de injustiça, de violência, de desigualdade, né, de humilhação, das várias formas de violência sistemática que os trabalhadores são submetidos. Então, o problema da consciência ingênua é justamente que ela é uma consciência, entre aspas, dócil para o opressor. Tudo que o opressor deseja é que o oprimido tenha essa consciência ingênua, ou esse pensamento fatalista, que aceita as coisas como são. E que o processo educador como prática da liberdade é um processo de transição dessa consciência ingênua para a consciência crítica. E a consciência crítica, ela nunca termina. A consciência crítica é um processo constante de crítica e autocrítica, de investigação da realidade e de conhecimento que pode percorrer o resto da nossa vida, né? Então, o Paulo Freire nunca imaginou que, num certo momento, um indivíduo alcançaria a consciência crítica plena e perfeita, né? Isso é típico do pensamento doutrinário, que não é o pensamento dele, que é um pensamento profundamente dialético, né? Então, a consciência crítica é também um processo transitivo constante, se a gente for pensar nos termos do livro, né? E a diferença principal da consciência crítica em relação à consciência ingênua é que a consciência crítica não é fatalista, ela se questiona, ela é extremamente questionadora. Então, ela vai a fundo na investigação das causas das injustiças, na investigação das causas dos problemas da violência, da realidade, da opressão, da humilhação, e por isso ela é o terror dos opressores, né? Um oprimido que tem consciência crítica, ele vai questionar o seu opressor, ele vai dialogar com os seus pares sobre por que esse opressor atua daquela forma, ele vai organizar os seus pares no sentido de combater aquela violência. E, portanto, o trabalhador com consciência crítica é uma pedra no sapato do sistema. No Pedagogia do Oprimido, e antes disso, no Educação como Prática da Liberdade, no final do livro, ele relata a experiência de Angicos, de maneira bastante detalhada, um pouco como eu fiz aqui no início. O Pedagogia do Oprimido é um livro bastante baseado nesses acúmulos todos que ele tem com o próprio processo
processo de exílio dele no Chile, né? Então, muitos autores dizem que o Pedagogia do Oprimido é um livro mais marxista do que Educação como Prática da Liberdade, que tem uma chave mais weberiana de pensamento social. No Pedagogia do Oprimido, ele vai pensar mais em termos de confronto, né? Na pedagogia como um processo de ação, como um processo combativo, na pedagogia como um processo de organização popular. Ao mesmo tempo, ele vai fazer uma série de diagnósticos baseados na experiência prática dele sobre como os opressores controlam as consciências, ou como se dá o processo de hegemonia, né? Porque no fundo ele está o tempo inteiro trabalhando com a ideia de hegemonia e de contra-hegemonia. Então, um dos mecanismos mais importantes que ele descobre, que ele relata no Pedagogia do Oprimido, que é fundamental, é o que ele vai chamar de aderência ao opressor. Então, sobre como os oprimidos, em larga medida, têm uma aderência ao opressor, ou seja, reproduzem as ideologias do opressor dentro da sua própria realidade. Isso no processo de reforma agrária chileno, que é onde ele está, no momento em que ocorre, que ele escreve a Pedagogia do Oprimido, né, é muito visível, e ele exemplifica isso de diversas formas no livro, né? Por exemplo, quando o camponês ou o trabalhador rural que está numa propriedade, que é oprimido pelo proprietário, pelo latifundiário, cuja propriedade vai ser expropriada pela reforma agrária. Esse camponês trabalhador, ao invés de querer criar uma nova forma de trabalho coletiva dentro de uma nova configuração de relações sociais de trabalho e de propriedade, não, esse camponês que é beneficiário da reforma agrária eventualmente vai querer reproduzir a mesma relação de opressão que ele tinha quando ele era oprimido pelo latifundiário. Então a aderência ao opressor é um mecanismo no qual o próprio oprimido reproduz a ideologia do opressor. E isso se plasma naquela famosíssima frase, né? Quando a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Que acho que é uma das frases mais importantes dessas que são muito conhecidas do Paulo Freire e que é uma das ideias-chave do Pedagogia do Oprimido. Outra coisa importante é sobre a cultura do silêncio, os processos de silenciamento, né? Porque ele percebe que quando ele propõe uma pedagogia da escuta, muitas vezes existe um estranhamento, os trabalhadores camponeses estão muito habituados a baixar a cabeça, escutar e cumprir ordens. E no momento em que eles são convocados para falar, eles vivem um processo de desconfiança, eles preferem ficar em silêncio, existe uma insegurança crônica ali, e ele vai analisar de maneira materialista histórica as raízes desse silêncio. E vai falar, por exemplo, inclusive do latifúndio como mecanismo de silêncio. A realidade do latifúndio como uma imposição de uma cultura do silêncio, ou como um processo de silenciamento daqueles que são oprimidos pelo latifúndio, né? No seu dia a dia de trabalho extremo e de total submissão numa exploração social e na ausência completa de leis trabalhistas, como era o caso do Chile até 67, né? Tem um artigo que eu escrevi sobre isso, tem 2 capítulos da minha tese de doutorado sobre isso, mas particularmente um artigo, para quem estiver interessado em aprofundar com uma leitura mais breve, um artigo que saiu numa revista da USP. O artigo se chama Pedagogia do Oprimido, documento da reforma agrária no Chile. E nesse artigo eu basicamente argumento que, embora a Pedagogia do Oprimido seja um livro lido sempre como um livro de filosofia da educação, ou um livro que reúne os principais princípios práticos e teóricos da educação freiriana, que se tornou um cânone da literatura popular e acadêmica mundial, pouco se lê Pedagogia do Oprimido a partir do seu contexto concreto, e conhecendo o contexto concreto que o Paulo Freire vivenciava no seu exílio, quando ele escreveu esse livro, ajuda muito a entender o livro, né? Então eu faço toda uma contabilidade das mais de 50 vezes que o Paulo Freire menciona falas de camponeses chilenos que ele escutou em processos de alfabetização nos assentamentos de reforma agrária no Chile, enquanto ele escreveu o livro, né? Então é um livro permeado e documentado historicamente, quase um documento da reforma agrária no Chile, né, como eu argumento no título. E então, nesse sentido, é uma leitura histórico-concreta do livro Pedagogia do Oprimido, que costuma ser lido como um livro de filosofia, às vezes descolado de uma realidade concreta, né, quase como se fosse ensinamentos gerais e abstratos. Todos os livros do Paulo Freire são baseados em experiências concretas
que ele viveu, né? Então, nesse sentido, acho que é muito importante pensar a pedagogia do oprimido nessa chave, e é isso que eu propus no artigo e nos meus capítulos do doutorado também. Uma das críticas que o Paulo Freire faz à educação é a lógica de educação bancária. Você pode explicar pra gente o que isso significa na prática e qual é a crítica do Paulo Freire em relação a isso? Como a realidade da educação brasileira ainda é muito bancária, é muito fácil das pessoas entenderem o que é educação bancária, né? A metáfora bancário vem da ideia do depósito e saque. Então, na educação bancária, que é basicamente a educação tradicional, o Paulo Freire dizia que os professores depositam conteúdos nas cabeças consideradas vazias dos seus alunos, depositam e depois, na hora da prova, sacam esse mesmo conteúdo quase que como uma repetição daquilo que ele mesmo disse, né? Então, quanto mais a prova do aluno for um espelho daquilo que disse o professor, mais ele vai bem na prova. E isso é um retrato da maior parte da educação brasileira ainda hoje, né? Quer dizer, no Brasil ainda se tem um paradigma de educação bancária, ao contrário do que alguns detratores do Paulo Freire alegam, que teria havido uma certa, entre aspas, geração Paulo Freire, é uma coisa que a direita fala, né? Se alguém comete algum erro ou fala algo que não está correto, a direita diz, você faz parte da geração Paulo Freire, como quem diz, você foi educado no método Paulo Freire que dominou o Brasil. Não tem nada mais errado do que isso, né? Na realidade, o método Paulo Freire, de fato, ameaça os autoritarismos todos, nisso a direita está certa, porém está errada ao dizer que o método Paulo Freire em algum momento foi hegemônico do Brasil. Isso nunca aconteceu. Então a educação bancária é a própria lógica de que o professor é o detentor completo do saber, de que o aluno é uma tábula rasa e as suas várias possibilidades dentro disso que eu falei. A própria ideia do vestibular e como o ensino brasileiro hoje é extremamente instrumentalizado pela existência do vestibular é um reflexo da educação bancária, né? Num sistema freiriano de educação não existiria um vestibular. Com certeza, porque os métodos de seleção e exclusão são típicos da educação bancária e eles são feitos com base nessa lógica do depósito e saque, mas obviamente também com base numa reprodução social de classe, né? E que são vastos os dados de pesquisas que comprovam que como ocorre o processo de reprodução social de classe a partir da educação tradicional, da educação conservadora, né? Curiosamente, existem alguns pesquisadores também que mostram que muitas escolas de elite no Brasil são justamente aquelas que adotam a perspectiva da educação emancipadora, né? Então, a elite quer construir escolas construtivistas ou escolas com perspectiva crítica e até freiriana para os seus filhos, mas para a grande massa da população trabalhadora preserva métodos e sistemas que são bastante apostilados, cheios de cartilhas, rígidos, conteudistas, ou até, pior ainda, né, esvaziados de qualquer conteúdo, no caso do novo ensino médio, daquelas matérias que apareceram por aí, que eram completamente absurdas, né, que alguns estudantes denunciaram, né, então até desprovido de qualquer conteúdo no caso da educação para a classe trabalhadora. Então, basicamente essa é a educação bancária que o Paulo Freire critica. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Ainda em relação às críticas que o Paulo Freire fazia, ele sempre defendia que não existe uma educação neutra. E, bom, pra gente que é da área da educação é fácil entender isso, né? Mas pro público geral, especialmente para aquele pessoal que tem mania de perseguição, o que o Paulo Freire queria dizer com isso? Como é que ele identificava essa não neutralidade na educação e, segundo o pensamento freiriano, né, essa suposta neutralidade que tentam empurrar para cima dos educadores e tal, ela serve ou servia, né, a que propósito? O Paulo Freire identifica bem cedo, né, nos seus escritos, nas suas práticas, que justamente a educação bancária ou o ensino tradicional se disfarçava de neutro para reproduzir os interesses das classes dominantes ou para
para reproduzir determinadas visões de mundo que correspondiam com aquele fatalismo, né? Ou com uma certa aceitação das violências, aceitação das injustiças, ou até legitimação das violências e da opressão. Então, que a neutralidade, na verdade, era um disfarce para um processo extremamente político de educação, que era a educação hegemônica, a educação feita para a reprodução do status quo. E que a construção de uma pedagogia do oprimido se dá como necessária pelo fato de que o opressor também tem a sua pedagogia, né? A pedagogia dominante, a pedagogia da classe dominante. E é uma paráfrase que o Hernani Maria Fiore, que escreveu o prefácio à Pedagogia do Oprimido, faz do Marx, quando ele escreve na ideologia alemã que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então isso também vale para a pedagogia. De modo que os opressores, ou aqueles que estão no poder e que reproduzem a lógica de violências que vive a sociedade brasileira, e também os capitalismos periféricos, sobretudo, de modo geral, também tem uma estratégia educacional, né? Tem uma política educacional e tem uma pedagogia. E é essa pedagogia do opressor que se disfarça como neutra. Então, quando o Paulo Freire fala que não existe neutralidade, ele está justamente dizendo, olha, existem pedagogias dos opressores e nós precisamos constituir uma pedagogia que se contrapõe a elas, que é a pedagogia dos oprimidos. Qual é o ponto de partida mais básico, né? É justamente que os educandos no processo educacional não são objetos, né? Eles são sujeitos. Eles são sujeitos posicionados em determinada realidade. Então, a posição desses sujeitos educandos na realidade é determinada e ela é também uma construção, a visão desses sujeitos é também uma construção política. E toda educação como processo de diálogo precisa refletir sobre a realidade, precisa compreender e investigar os processos da realidade a partir de uma determinada perspectiva ético-política. Logo, nenhuma educação é neutra. Mas eu queria fazer uma nota sobre essa questão, dando um passinho além. Porque também não se deve confundir a ausência de neutralidade e a necessidade de compreender a educação como educação política. Não se deve confundir isso com um relativismo absoluto, né? Então cada um tem a sua opinião e tudo bem, porque a educação é política e não existe educação neutra. E essa é a minha opinião, né? Não é isso. O Paulo Freire tem compromisso com a ciência. Ele tem compromisso com os métodos que constituem os saberes científicos. Ele não é um relativista no sentido pós-moderno. O que eu quero dizer com isso? Que ele também tem um compromisso fortíssimo com o estudo e investigação da realidade, com métodos científicos, com dados, com informações objetivas. Porque senão a própria lógica da pedagogia do opressor pode fazer uma leitura instrumental dessa ideia de que nenhuma educação é neutra para uma ideia que é uma caricatura disso, né? Uma caricatura talvez neoliberal disso, que seria assim, cada indivíduo tem a sua visão das coisas. E tudo bem, a educação não é neutra, mas é porque cada indivíduo tem a sua perspectiva. E a perspectiva dos indivíduos é legítima, né? E isso seria uma posição relativística pós-moderna que não é a do Paulo Freire. Paulo Freire ele apresenta o problema das sociedades latino-americanas, né, das sociedades capitalistas, como um problema de posição política e social que deve ser tomada em função da investigação metódica da realidade, com base em dados, com base em informações, e não apenas com base em opiniões, né? Agora, ele valoriza profundamente a subjetividade dos alunos, dos educandos, coisa que a educação tradicional não faz, porque a educação tradicional faz tabula rasa dos educandos e é todo mundo uma cabeça vazia onde se vai preencher ali com os conhecimentos enciclopédicos do professor. Paulo Freire fala, não, essa pessoa que não sabe ler e escrever, ela tem uma série de conhecimentos que inclusive o professor possivelmente não tem, né? Que são próprios dessa pessoa. Esses conhecimentos precisam ser reconhecidos e legitimados enquanto tais. Isso não significa que qualquer opinião sobre qualquer assunto de um indivíduo é válida em si mesmo, né? Então acho que essa é uma nota importante em tempos de negacionismo científico. Vale a pena dizer que o Paulo Freire não achava que tudo bem se uma pessoa dizia que a Terra era plana, porque essa era a opinião dele, né? Não, a Terra é redonda e a vacina salva vidas. E por aí vai, né? A ciência precisa ser reconhecida enquanto tal. Mas a educação é um processo político e os posicionamentos devem ser
continuamente aprimorados a partir do conhecimento científico. Aqui eu queria tratar de um outro assunto que foi sempre muito importante para o Paulo Freire e que, vez ou outra, volta à tona porque aparece algum político, um governador, um deputado ou um tuiteiro qualquer falando, que é aquele papo do professor ter que trabalhar por amor, né? Paulo Freire, ele denuncia isso, né? Essa ideia que a professora tem que trabalhar por amor e tal. Porque isso deixa de lado a necessidade de remunerar melhor os profissionais da educação, por exemplo. E em diversas entrevistas o Freire falava que era impossível fazer uma educação melhor no Brasil se as professoras estiverem tristes, desvalorizadas, mal remuneradas. E bom, esse é um cenário, a precarização da educação e dos profissionais tem avançado muito nos últimos anos, né? Então, o que Paulo Freire tinha a dizer sobre essa questão da valorização dos professores, de como isso afeta a formação dos alunos, né, dos estudantes, e como é que esse tema se relaciona com o projeto de educação que ele defendia? Olha, o Paulo Freire, mais do que dizer sobre isso, ele fez, né? Porque ele foi secretário municipal de educação durante metade do mandato da gestão da prefeita Luísa Erundina em São Paulo, ali no comecinho dos anos 90, né? E ele foi um dos responsáveis pelos aumentos salariais mais expressivos que a categoria de professores do município de São Paulo já teve na sua história, né? Então, mais do que dizer a respeito, ele fez, né? Quando ele foi gestor público, ele aumentou os salários dos professores municipais e até hoje, apesar do arroxo salarial, das perdas salariais no longo prazo, os salários dos professores do município de São Paulo são ainda um pouco melhores do que, por exemplo, dos professores do próprio estado de São Paulo, né? Isso tem a ver com, lá atrás, com a gestão Erundina, que deu um aumento expressivo e estruturou a carreira de uma maneira mais digna, né? Bom, isso é uma coisa muito óbvia, né? O neoliberalismo tem muito interesse nesse discurso da pseudo-amorosidade, né, dos professores para precarizar o trabalho. E isso é uma obviedade que tem a ver com uma questão de disputa do fundo público em defesa da educação e também de exploração do trabalho, né? Porque os professores são trabalhadores intelectuais, mas são cada vez mais operários da sala de aula, né? Quero dizer, os professores lidam com a cultura erudita, eles lidam com a ciência de ponta, eles estão o tempo inteiro tendo que entrar em contato com o mais avançado conhecimento acadêmico, e isso, no capitalismo periférico, é tido como algo de elite, mas os professores são também operários mal remunerados, né? Eles estão ali sendo explorados, seja pelo Estado, seja pelas empresas privadas. Então tem um componente de luta de classes mesmo nessa afirmação, que é bastante óbvio, né? Agora, além disso, a pedagogia freiriana é impossível de ser realizada com professores sobrecarregados. Porque a pedagogia freiriana, ela é muito trabalhosa no sentido da investigação da realidade dos alunos. E os professores que adotassem de maneira plena, digamos assim, a proposta freiriana, precisariam ter tempo, por exemplo, para entender as dinâmicas da vida do bairro, da realidade da vida desses alunos, né? Isso nem sempre é possível quando os professores estão ultra sobrecarregados. Esses professores, se fossem adotar plenamente a pedagogia freiriana, precisariam ter tempo para desenvolver, junto com os alunos, metodologias de ensino. Na educação freiriana, a própria educação é um objeto de debate entre professores e alunos, que é uma coisa que não ocorre na educação tradicional. Na educação tradicional, a gente nunca vai ver um professor colocando em debate a própria educação. E a essência da educação freiriana é o tempo inteiro falar sobre aquilo que se está fazendo também, né? Sobre as relações que estão sendo, sobre os métodos que estão sendo inventados ali, sobre a forma de como os educandos vão interpelar o educador no processo de aprendizagem, e o educador vai o tempo inteiro aprender de alguma forma com esse diálogo, né? Então, é impossível aplicar ou criar e adaptar a pedagogia freiriana e num contexto em que o professor trabalha em 3 escolas, tem que se deslocar dentro de cidades com trânsito e não tem tempo para preparar suas aulas e ganha mal e tem uma estrutura de carreira bastante precarizada também e está sempre sob a ameaça de algum tipo de repressão ideológica atualmente também, né? Então, eventualmente está com medo de determinado diretor ou diretora ou de determinado vereador ou vereadora que está ali fazendo uma patrulha ideológica repressiva do seu trabalho, né? E impedindo que ele exerça a liberdade de cátedra, que é o básico, né? Concepção da Revolução Francesa ali mais
antiga da contemporaneidade. Outro ponto importante, que acho que está correlacionado com essa questão do trabalho do professor, é a democracia nas escolas, né? Paulo Freire, quando foi secretário municipal de educação da Erundina, ele, com essa concepção da democracia nas escolas, vai criar os conselhos de escola com a participação da comunidade, dos professores, da direção, do corpo administrativo, dos técnicos, mas também dos funcionários da escola, né? Paulo Freire sempre falava que todo mundo é educador se trabalha na escola. O porteiro, a porteira é educador também, o merendeiro, a merendeira, né? O faxineiro, a faxineira vão ser educadores também. Quem trabalha em escola está lidando com o processo educacional, mesmo que não esteja na sala de aula com um diploma de alguma especialidade. Então, os conselhos das escolas, que algumas escolas conseguem preservar ainda dentro dessa lógica democrática do princípio, mas na maioria das escolas isso é bastante difícil, justamente pela falta de tempo de se exercer a democracia nas escolas, num contexto de sobrecarga de trabalho dos professores, que é decorrente da má remuneração, né? Então, professores sobrecarregados precisam trabalhar muitas horas por semana, muito mais do que o razoável, e aí não conseguem exercer a sua função também de sujeitos políticos da escola, nos conselhos das escolas e na atuação das decisões dentro da escola. Então a escola deveria ser, na concepção do Paulo Freire, poderia ser, né, uma espécie de unidade ou de um território de uma gestão democrática, ou de uma autogestão democrática política, de uma comunidade política autogestionada. Paulo Freire dialoga muito com o anarquismo, dialoga muito com o pensamento horizontal nesse sentido, né? De que a pedagogia freiriana é também um método de organização de comunidades autogestionadas. E a escola deveria funcionar nesse sentido da mesma forma, né? Escutando todos e criando métodos de decisão e responsabilidades coletivas. É todo o oposto do que ocorre hoje, né? Hoje a crise na educação é tamanha que falar isso parece uma utopia quase que irrealizável, né? Hoje em dia, cada vez mais os processos da escola são feitos de maneira completamente autoritária, discricionária. A Secretaria de Educação baixam normativas sem nem considerar a direção. Quer dizer, até as direções de escola, que são postos de autoridade de poder, tomam umas pauladas de cima da educação das secretarias e tem que aplicar coisas que não estão preparadas para aplicar. Então a situação hoje é distópica nesse sentido, né? Comparando com o que propunha o Paulo Freire. Tive a experiência física, material, do que é para uma criança estudar com fome. E por isso mesmo eu estudei tarde. Nessas últimas perguntas eu fiquei mais nessa questão assim das ideias do Paulo Freire e tal. Agora eu queria voltar um pouco para a parte mais factual, biográfica mesmo, né? Eu queria falar sobre quando ele volta pro Brasil, em 1980, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores e em 89 ele foi nomeado secretário da Educação em São Paulo, no governo da Luiza Erundina, como até você já comentou. Você podia falar um pouco mais sobre a filiação e atuação política do Paulo Freire no PT, sobre esse papel dele como secretário de Educação em São Paulo e, enfim, o que a gente pode falar desse momento aí? Olha, o Paulo Freire nunca foi um típico militante de partido, né, no sentido de que ele se filiou ao PT, ele foi um grande construtor do partido, né, e das propostas de educação do partido, mas não foi um típico militante do partido no sentido de aderir a pensamentos homogêneos, né? Ou a obedecer determinadas prescrições, digamos assim. Por mais que o PT tenha sido na sua história sempre um partido efervescente, heterogêneo e múltiplo, há um momento em que a proposta freiriana entra em conflito também, né, com o PT, especialmente no momento em que ele está na Secretaria de Educação da Erundina, né, e ele começa a fazer propostas de reforma do currículo que são polêmicas. E aí o partido começa a entrar em desgosto, ou uma parte do partido começa a não gostar tanto assim da proposta dele, porque desagrada a parte dos professores, né? Esse processo de conflito entre o Paulo Freire e determinados setores da militância do PT aparece no livro do Sérgio Haddad, né? Um educador, o perfil do educador Paulo Freire, foi publicado em 2019 pela Todavia. É bem interessante para a gente pensar justamente esses processos de divergência, de diferenças e de conflitos que existe entre a proposta freiriana
e as dinâmicas de partido, né? Porque o Paulo Freire é um adepto da horizontalidade radical. Nesse sentido, ele de fato oferece metodologias de trabalho que são muito aplaudidas pelos anarquistas, né? Ou pelos defensores e entusiastas da autogestão. E isso nem sempre combina com um trabalho de partido. De toda forma, né? Enfatizei primeiro aqui as polêmicas ou as divergências. De toda forma, o Paulo Freire foi uma grande conquista, né? Para o PT. Foi parte da identidade política do partido. Ele representa o movimento de educadores, né? Ele era uma figura que aos poucos foi ganhando essa densidade, né? Ele foi ganhando quase que essa mística em torno do nome dele, e ele foi se tornando de fato uma figura muito representativa de uma concepção. E essa concepção estava presente na maior parte dos educadores que compunham o PT. E nesse sentido, até hoje, muitos educadores que atuam em movimentos sociais, do MST, movimentos de educação popular diversos, né? Movimentos de disputa de território, MTST não tanto, mas diversos movimentos sociais em algum momento entram em contato, se apropriam, utilizam as concepções freirianas de educação para fazer os seus trabalhos políticos, né? Para fazer os seus trabalhos de base e tal. A propósito, até eu queria recomendar um livro que eu ajudei a organizar em 2021, chamado Paulo Freire e Educação Popular, que tem alguns capítulos que tratam sobre justamente como os movimentos sociais se apropriam do Paulo Freire na atualidade, né? E acho que existem diversas possibilidades dessa apropriação numa parte do livro que chama Territórios Freirianos. É um livro que eu organizei junto com a Maíra Mendes e a Daniela Mussi, que são parceiras minhas da Rede Emancipa de Educação Popular, que é um movimento social que eu faço parte já faz bastante tempo, né? Então, essa relação do Paulo Freire com o PT não é uma relação unilinear ou homogênea, né? Existe uma grande densidade representativa do Paulo Freire no partido, na comunidade de educadores, nas propostas educacionais do partido, mas também existem algumas polêmicas e alguns conflitos, né? E acho que esses conflitos não podem ser ignorados. E, de novo, recomendo o capítulo sobre isso do Sérgio Haddad, do livro dele, que detalha de maneira bastante interessante como ocorrem esses conflitos entre setores dos educadores, inclusive dos educadores do PT, em relação à sua proposta. O cerne da polêmica é o currículo, porque o Paulo Freire tinha uma proposta de abertura do currículo bastante ligada a uma certa autogestão do currículo, podemos dizer assim, né? Que é uma ideia bastante utópica, inclusive, na minha opinião, quase impraticável, né? A ideia é que cada escola fosse capaz de criar o seu próprio currículo a partir da realidade dos seus alunos, dentro de linhas gerais comuns. Claro, tem diretrizes gerais comuns de currículo, mas aí cada escola se debruça para criar, de acordo com a sua realidade, sua investigação temática territorial, o diagnóstico dos problemas do seu território, né? E para os professores, na prática, isso representava muito trabalho. Então, uma parte importante dos professores da rede municipal ficou um pouco ressabiada com essa proposta, e esse ponto do currículo até hoje é um ponto extremamente polêmico da proposta freiriana, né? Lembrando que o método dele, a concepção dele, foi desenvolvida inicialmente na educação informal, em contextos de menor escala, né? E transpor esse método para a educação formal também encontra alguns obstáculos, algumas dificuldades, né? E acho que essas dificuldades são muito importantes de serem debatidas, e esse campo histórico de experiência que ele teve como secretário de Educação Municipal mostram algumas dessas dificuldades na prática. E como é que foram os anos finais do Paulo Freire até o falecimento dele em 1997? O Paulo Freire, já nos anos 90, ele estava muito consagrado, né? Como eu falei, ele foi uma figura que foi ganhando uma representatividade e quase uma aura, né? Ele deixa aquela barba crescer desde que ele morou nos Estados Unidos em diante, né? Desde os anos 70 em diante, ele deixou a barba, ficou com aquela cara um pouco de guru, né? E ele vai ganhando essa aura, essa densidade de representação de uma concepção, né? E acho que isso é muito interessante também, né? Por um lado, porque ele de fato tem um estilo de se comunicar, que é um estilo bastante
como eu posso dizer, é um estilo que inspira um pouco essa confiança, né? As entrevistas que ele dá já no final da sua vida, com jovens e tal, ele tem muito poder nas palavras dele, ele tem uma capacidade de convencimento gigantesca, assim, das pessoas, né? Então podemos dizer que são os anos de consagração dele, que ele dá palestras, que ele vai na TV, o Brasil está vivendo a sua redemocratização, por mais que existe o neoliberalismo forte, as privatizações, uma série de polêmicas sobre como a agenda econômica da democracia deveria ser organizada, né? Apesar disso, o Paulo Freire está ali, por mais que ele seja criticado também, né? Ele está ali sendo escutado por muitas pessoas. Talvez seja o momento em que ele é mais escutado de todos, assim, da sua vida no Brasil, são esses anos finais. Ele também cria o Instituto Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire é criado um pouco antes dele falecer, e ele, no final, falece, e o Instituto Paulo Freire se torna a instituição que concentra o seu legado, né? Onde trabalham a sua família, alguns dos seus filhos trabalharam no Instituto Paulo Freire, outros dos grandes pedagogos freirianos do Brasil trabalham lá até hoje, né? E aí ele consegue, então, criar ainda antes de morrer, ele ajuda a criar esse centro de referência do seu próprio pensamento. E como eu disse, ele se dedicou muito a escrever sobre a própria vida, né? Tanto escrever diretamente passagens autobiográficas da sua vida, que ele faz bastante nos anos 90, como também os livros diálogo. Então tem alguns livros dos anos 80 e também 90, que são livros que ele realiza que são entrevistas que pessoas fazem com ele. Por exemplo, o livro do Sérgio Guimarães, a longa entrevista que o Sérgio Guimarães fez com ele, que depois foi publicado como Aprendendo com a Própria História, né? Então tem vários livros autobiográficos ou livros diálogo, a própria Pedagogia da Esperança, que é um livro escrito para recontar a proposta pedagógica da vida dele e a construção de pedagogia do oprimido, né? Então tudo isso vai sendo quase que assentado. Ele foi um intelectual que teve muito tempo de refletir sobre a própria trajetória, de registrar sobre a própria trajetória, né? Então, nesse sentido, os anos finais da vida dele são também dedicados a isso, né? Essa sistematização da própria obra. Hoje um programa muito interessante. Nós vamos falar a respeito de educação. Presente aqui conosco o secretário municipal da Educação, professor Paulo Freire. Tenho horror a dar conselhos e não dou nem a meus netos. Acho que é importante a gente falar de algumas das críticas que o Paulo Freire recebeu ao longo da vida dele e tal. Em alguns momentos da carreira ele foi apontado como idealista, que não esclarecia suficientemente como superar os problemas que ele mesmo apontava nas suas obras e tal. E aí eu queria te pedir para mencionar alguns exemplos de críticas, claro, vindas de críticos sérios, né? Não dessa histeria de rede social que a gente vê, mas alguns exemplos de críticas sérias sobre o trabalho do Paulo Freire. Claro, no campo pedagógico brasileiro existem críticas sérias ao Paulo Freire, vindas da pedagogia crítica, né? Talvez um dos principais críticos da pedagogia freiriana seja o Demerval Saviani, que é um grande educador, professor da Unicamp, né? Extremamente respeitado e que propõe uma perspectiva chamada da pedagogia histórico-crítica, ou da pedagogia crítica, né? O Demerval Saviani talvez seja um dos críticos mais interessantes do Paulo Freire, né? Ele se localiza dentro do campo marxista e ele acredita que a pedagogia freiriana nem sempre oferece os repertórios e conteúdos histórico-críticos necessários de um processo educacional, né? Ou que a pedagogia freiriana talvez cometesse o erro de ser excessivamente aderente à realidade, num sentido de ser basista, né? De se misturar tanto com a situação da consciência ingênua que eventualmente tem o seu educando, né, que se perde a dimensão de uma certa diretividade que a educação precisaria ter. Acho que a principal crítica tem um pouco a ver com isso, né, com uma necessidade da pedagogia histórico-crítica de exercer uma certa diretividade histórico-crítica no processo de conteúdos e repertórios da educação. E que a educação freiriana, então, seria extremamente solta e excessivamente aberta nesse sentido, né? Então tem todo um debate sobre idealismo versus materialismo, né? Dentro do campo marxista sobre esses temas. Então,
Eu não pesquisei a fundo, né, o debate com o Demerval Saviani, mas tem pessoas que poderiam explicar isso de maneira bem aprofundada. É muito fácil encontrar conteúdos desse assunto na internet hoje, no YouTube, né? E acho que vale a pena escutar, até eventualmente vídeos do próprio Demerval nas redes sociais ou no YouTube para se aprofundar nesse debate, né? Outro tipo de crítica que eu acho que é interessante é sobre os limites da pedagogia freiriana, justamente no que a pedagogia freiriana tem de diálogo sem luta, talvez, né? Podemos dizer assim. A pedagogia freiriana real, não aquela que foi proposta pelo Paulo Freire, mas aquela realmente existente, por vezes exerce uma certa... Ela é uma pedagogia que é tão baseada no acolhimento, na construção de todos os elos entre as pessoas diferentes que compõem o processo educacional e etc., né? Numa forte valorização da subjetividade, podemos dizer assim, que por vezes pode não ir à carga em direção à objetividade das lutas dos problemas. E isso é muito visível, inclusive, na trajetória do Paulo Freire. No caso que eu estudei mais a fundo do Chile, né? Há um momento em que os camponeses chilenos que foram justamente participaram dos processos educacionais freirianos, né? O governo Allende cria conselhos camponeses para escutar esses camponeses que estão num forte processo de politização. Existe uma polêmica se esses conselhos camponeses servem para que os camponeses dialoguem com o governo ou para que eles efetivamente decidam o que vai acontecer na política, né? Então eu estou usando esse exemplo concreto para mostrar que existe um limite do diálogo. Por mais que a pedagogia freiriana encontre no antidiálogo, na ação antidialógica, um grande adversário, né, nesses processos de silenciamento, e, portanto, no diálogo, na ferramenta da pedagogia da escuta, do estudo da realidade e do diálogo, uma proposta de pedagogia do oprimido, que é bastante efetiva nos processos de subjetivação emancipadora. Por outro lado, só o diálogo é insuficiente, né? Se você faz um círculo de cultura e todos descobrem que são oprimidos por tais e tais motivos, se esses que descobrem não se organizam numa luta concreta, isso não vai adiante, né? Então, é possível criticar, e acho que não é tanto uma crítica ao Paulo Freire, mas é uma crítica a alguns limites do diálogo proposto pela pedagogia freiriana quando ele se encerra em si mesmo, né? A proposta freiriana é muito mais do que uma pedagogia do diálogo, mas é uma pedagogia da organização popular, da organização no sentido da luta popular. E o diálogo em si mesmo, quando ele morre em si mesmo, na verdade, ele se torna insuficiente, né? De modo que a completude do processo da pedagogia freiriana precisa chegar na organização, seja na associação de bairro que vai fazer uma certa disputa política, né? Seja num sindicato, seja num grêmio estudantil, seja num movimento social. Então, quando a pedagogia freiriana acaba se encerrando em si mesmo, dentro de uma sala de aula, dentro de um processo de diálogo, que não necessariamente se organiza enquanto luta, ela é limitada também. Então, acho que nesse sentido existem críticas que são válidas, ou é preciso problematizar mesmo esses limites da pedagogia freiriana. E no caso anterior, né, que eu comentei da crítica do Demerval Saviani, o debate do currículo é super importante, né? O debate que eu comentei antes ainda na resposta anterior, porque currículos excessivamente abertos, né, eles geram problemas. Então, quando o Paulo Freire propunha currículos abertos que fossem autocriados pelas comunidades escolares, talvez ele estivesse de fato sendo um pouco idealista, pensando que existiriam condições muito melhores para que esse processo de constituição horizontal do currículo fosse realizado, né, do que as condições reais que existem numa escola popular, numa escola pública do Brasil hoje, né? Então, nesse caso, o Demerval Saviani faz uma crítica que eu acho que é pertinente, que é sobre a importância da repertoriação histórico-crítica dos currículos, né, que requer de fato uma diretividade, um conjunto de diretrizes e de preceitos relativamente obrigatórios ali para serem cumpridos, né, considerando justamente os limites das condições reais das escolas hoje, né. Então acho que basicamente passam por aí as críticas. E para terminar, eu queria te perguntar sobre o legado do Paulo Freire para a educação brasileira, né, a relevância das ideias dele, mas também pensando porque, por exemplo, a nossa educação está muito escateada. E é comum você ver esses histéricos nas redes sociais com esse papinho imbecil de tá aí o método Paulo Freire, tá aí a educação do Paulo Freire. E quando você vê o pessoal da área da pedagogia, o pessoal
vai responder isso, o argumento é sempre o mesmo. Olha, a educação brasileira não é suficientemente freiriana para você colocar nas costas dele os resultados pífios que às vezes nós temos na educação. Então, é curioso, porque o Paulo Freire é extremamente influente na academia, mas a aplicabilidade dessa metodologia freiriana nas escolas encontra muitas barreiras, dificuldades e tal. Então, eu queria te perguntar qual você considera o legado de Paulo Freire para a educação brasileira. Eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso mais metódica, né, com um conjunto de fontes primárias que nos permitisse chegar a essa informação de maneira mais científica, né? Mas eu tenho uma hipótese, que não é ainda comprovada em termos de construção de pesquisa, né? De que as condições de trabalho dos professores na educação brasileira são condições de trabalho tão adversas que tornam simplesmente impossível uma aplicação plena da pedagogia freiriana. Também tem a hipótese de que os sistemas educacionais, sobretudo as redes públicas de ensino, não favorecem, porque cada vez mais estão sujeitas a arbitrariedades que vêm de cima para baixo, e a pedagogia freiriana se constitui, como eu falei, no território, nas constituições de poderes e de decisões ali nas bases das comunidades, né? Do respeito a essas características dos territórios e das comunidades escolares, né? De modo que o método pedagógico brasileiro é tradicional ainda, se predomina uma forte hegemonia do poder do vestibular sobre os currículos. O vestibular hoje, existem crianças de menos de 10 anos que já fazem simulados, né? O processo avaliativo nas escolas brasileiras é extremamente perverso. Crianças muito pequenas que são submetidas a provas, né? Isso cada vez mais forte. Sem falar no que está acontecendo agora no Paraná e no estado de São Paulo, cumprindo ali a trajetória do FEDER, né? Que é esse neoliberal de extrema-direita que está na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e que está plataformizando a escola pública estadual de uma maneira completamente distópica, né? Fim de semana passado eu conversei com alguns alunos de escola estadual que estão desesperados. Os alunos da escola estadual em São Paulo estão desesperados porque cada semana aparece uma plataforma, um aplicativo novo que eles são obrigados a baixar e eles são controlados e vigiados pelo tempo que eles ficam nesses aplicativos, pela quantidade de respostas que eles dão para a plataforma, né? Cada vez mais o professor também é vigiado no seu trabalho, porque durante a aula ele é obrigado a abrir a plataforma e isso é controlado de maneira direta, né? Uma coisa bem Big Brother mesmo, né? É uma vigilância direta da tecnologia da plataforma. E então os professores estão sendo oprimidos por um sistema de digitalização do ensino que é uma ditadura, na verdade. É uma ditadura emburrecida, que não viabiliza o conhecimento crítico, que é completamente conteudista, ou seja, o ensino por plataforma que está sendo implementado em alguns lugares no Brasil acho que a antítese mais impressionante, o oposto mais absurdo do que é a pedagogia freiriana, né? Que é viva, que é da relação humana, que é fruto de uma relação social particular que se dá ali entre cada educando e educador, né? Cada comunidade escolar. Então não pode haver nada mais diferente da pedagogia freiriana do que o que está acontecendo hoje no Brasil, né? E o que acontece a pedagogia freiriana é uma potência dos movimentos sociais, é uma ferramenta, é um conjunto. O Paulo Freire oferece uma possibilidade enorme de metodologias de trabalho popular e organização popular para os movimentos sociais. E isso sim é objeto de fato de ataque, no sentido de que esses movimentos sociais vão desestabilizando hegemonias, vão criando consciência crítica, vão criando trabalhos de luta social concreta, e aí a pedagogia freiriana é colocada de fato a serviço da luta social, da luta de classes, né? E nesse sentido é muito temida, né? Mas é uma falácia que a pedagogia freiriana em algum momento foi hegemônica no Brasil, muito pelo contrário, né? A educação brasileira está sendo empresariada, ou ao empresariamento da educação brasileira, a lógica da concorrência, da competição, do individualismo, atravessa todas as dimensões do ensino. A seletividade e a exclusão do vestibular determina a lógica de hierarquia
hierarquia entre pares, né? Então um aluno foi melhor do que outro na prova, isso representa quase quem ele é. Um problema existencial ali da educação, né? Porque essa hierarquia, essa seletividade, essa concorrência, essa exclusão que ocorre na educação neoliberal brasileira, ela acaba afetando a existência da juventude e molda de forma muito brutal as subjetividades, né? Então, quando a educação freiriana se coloca no campo da educação popular alternativa, é justamente para disputar esse cerne, né? Para uma educação no sentido da solidariedade, da lógica de que os pares ou os comuns precisam se reencontrar e romper essa lógica de concorrência, para se ajudar, para trabalhar junto, para criar processos associativos de luta, por aí vai, né? Então, acho que nesse sentido não há nada mais cruel e antifreiriano no Brasil do que o que está ocorrendo com a educação, tanto contra o trabalho dos professores, como contra a experiência da juventude brasileira nas escolas. E eu sou um dos intelectuais desse país e do mundo que vem sendo reconhecido ainda vivo. Quer dizer, então é bom, porque depois eu não ia nem saber. Quer dizer, e agora eu sei que me reconhecem. Isso não me faz besta, não me faz um idiotão aí, um sujeito, mas me dá uma enorme alegria. Recomendações de leitura para quem quer conhecer um pouco a trajetória do Paulo Freire. Se você tivesse que recomendar aí uns 3 livros sobre o assunto, e claro, fale do seu livro pra gente, né? Então, o que você recomenda? Olha, primeiro eu queria recomendar a biografia escrita pelo Sérgio Haddad, que eu acho que é um ótimo começo para entender essa trajetória do Paulo Freire em relação com o seu trabalho pedagógico, as suas ideias, e também de uma maneira bastante realista e histórica, documentada, né? Porque, como eu falei, o Sérgio Haddad, ele não se furta a mostrar os processos de conflito que o Paulo Freire viveu dentro da esquerda também, né? O Paulo Freire não é uma unanimidade na esquerda, e os processos concretos que ele passou e que não foram necessariamente harmônicos, inclusive no campo crítico. A biografia dele, como eu falei, se chama O Educador e foi publicada em 2019 pela Todavia. É realmente um livro que acho que é um bom começo para quem quer entender o Paulo Freire. Bom, eu não poderia não recomendar o Pedagogia do Oprimido, né? Acho que todos que querem conhecer mais a pedagogia freiriana precisam ler o Pedagogia do Oprimido. É um livro que é um pouco mais difícil do que se imagina. Não é um livro tão fácil assim, Pedagogia do Oprimido. Inclusive o próprio Paulo Freire foi criticado por isso depois, que o Pedagogia do Oprimido é um livro mais hermético, um pouco mais difícil do que a sua concepção deveria trazer, né? Depois ele escreve Pedagogia da Autonomia como uma forma de resumir alguns princípios importantes do Pedagogia do Oprimido. Então talvez essa dupla de livros, né, num combo, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, sejam fundamentais para entender a obra do próprio Paulo Freire diretamente. Dentro da obra do Paulo Freire, acho que teriam outros para indicar, mas vou falar um pouco desses 2 outros livros que eu ajudei a organizar e que acho que atualizam um pouco o pensamento freiriano de maneira coletiva, né? Eu tinha mencionado já o livro que eu organizei com a Maíra Mendes e a Daniela Mussi, que se chama Paulo Freire e Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie. Esse foi um livro que foi baseado num curso que nós organizamos da Rede Emancipa em parceria de extensão universitária com a Universidade Federal do ABC. A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular que eu participo já há bastante tempo, e esse livro é fruto desse curso que ocorreu em homenagem ao centenário do Paulo Freire em 2021, quando ele completaria 100 anos. Todo esse curso está disponível no YouTube da Rede Emancipa, então tem uma playlist lá, 100 anos de Paulo Freire, que é possível assistir as 8 aulas gravadas do curso. E esse livro, então, ele é bem completo, porque ele tem mais de 60 autores, então são muitas dimensões, tanto da história do Paulo Freire como das repercussões da sua pedagogia na atualidade. Então tem uma abertura com o Moacir Gadotti, a Fátima Freire, que é uma das filhas dele, né? Aí tem uma série de pesquisadores e também de pessoas que viveram com o Paulo Freire, que escrevem sobre as suas experiências
de trabalho direto com Paulo Freire, numa parte chamada Paulo Freire Passado e Presente. Depois tem essa parte chamada Territórios Freirianos, que é sobre como os movimentos sociais diversos se apropriam e utilizam a pedagogia freiriana na atualidade. E, por fim, uma parte chamada O Prisma Emancipa, que são os trabalhos populares de educação popular hoje da própria Rede Emancipa. Então é um livro grandão, saiu pela editora Elefante. Ele é grandão, mas os capítulos são muito curtos e a gente organizou ele pensando como um livro de formação mesmo, né? Então os capítulos em geral têm 10 páginas. A gente não imagina que as pessoas vão ler o livrão inteiro, né? Mas que vão escolher alguns capítulos de maior interesse para aprofundar. E esse outro livro que eu organizei recentemente, que o Iclis já tinha mencionado, que se chama Inquérito Paulo Freire, A Ditadura Interroga o Educador, que é um livro fonte primária, é um livro que o principal conteúdo dele são os interrogatórios do Hélio Biapina contra o Paulo Freire, que ajuda muito a gente a entender esses mecanismos da perseguição contra o Paulo Freire ontem e hoje, ou os mecanismos da repressão, os temores que os autoritários e ditadores têm com relação à pedagogia freiriana, né? Por que a pedagogia freiriana desperta tanto pavor e tanto ódio desses setores até hoje? Esse livro tem essa introdução que contextualiza, que eu escrevi, uma apresentação, e tem a entrevista final com o Dimas Veras, que também é um baita pesquisador desse assunto. E é um livro que também saiu pela Elefante nesse ano, foi lançado esse ano, então tá novinho. Acho que eu fico por aí com as dicas. Então é isso, gente. Joana, alguma consideração final? Eu tenho uma consideração final, que na verdade abre todo um campo de debates, mas eu prometo que não vou me estender muito. Também acho que é importante a gente perceber que, se por um lado existe essa extrema-direita que odeia o Paulo Freire e fala mal dele, xinga ele por aí, né, nas redes sociais e tal, tem também os setores neoliberais que se autoproclamam como moderados, né? E que se apropriam do Paulo Freire e instrumentalizam o Paulo Freire a serviço de políticas educacionais que são completamente antifreirianas, né? E com isso eu queria me remeter ao novo ensino médio. É muito comum a gente ver defensores do novo ensino médio ou até documentos oficiais do arcabouço que veio junto com o novo ensino médio, a nova base curricular comum, né, a BNCC, que reivindicam elementos do Paulo Freire como se toda essa política educacional tivesse algo de freiriano, né? A própria ideia do projeto de vida, a ideia da flexibilização do currículo. Eu queria deixar um alerta bem grande, assim, que essa é uma forma instrumental, neoliberal e antifreiriana de mobilizar a identidade do Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire defendia, de fato, a horizontalidade, a decisão local e comunitária dos currículos, mas num contexto completamente diferente da realidade escolar atual. O novo ensino médio, que muitas vezes reivindica essa ideia de flexibilidade de currículo, na realidade está instrumentalizando um fragmento do pensamento freiriano sem o seu conjunto, sem a sua totalidade, que é uma totalidade crítica, e pega esse fragmento, na verdade, para legitimar uma proposta educacional altamente desigual, né? Que faz com que as escolas de elite encontrem todas as condições de ensino integral, com diversas eletivas e matérias incríveis, e a escola pública fique sem infraestrutura, sem professor, sem itinerários formativos o suficiente, ou com matérias que os professores não foram preparados para dar e são obrigados a dar, também são vítimas desse processo, né? Ou simplesmente com aula vaga, ou com matérias que são plataformizadas. Então, enquanto a elite está debatendo como tirar o celular da sala de aula dos alunos, as escolas públicas estão sendo forçadas a engolir telas, né? Os estudantes de escola pública estão sendo medidos por tempo de tela. E isso é um processo planejado de desrepertoriação da escola pública no Brasil. É uma tristeza, precisa ser combatido urgentemente, está sendo combatido, né, por alunos, por professores, por diretores, por diversos movimentos sociais e pesquisadores, mas é muito importante notar que essa turma neoliberal do novo ensino médio instrumentaliza o Paulo Freire de uma maneira muito desonesta, oportunista e talvez eles sejam até mais perigosos, digamos assim, né? Porque a direita que xinga o Paulo Freire, a gente, pronto, é fácil de identificar e debater a história do Paulo Freire em função disso, a pedagogia e demonstrar como eles estão errados, né? Agora, a direita que reivindica o Paulo Freire e instrumentaliza fragmentos do seu pensamento em nome de um projeto injusto, excludente de educação, é muito mais disfarçada e mais difícil de desmascarar.
Então, nesse sentido mais perigosa, eu queria deixar esse alerta. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados estão no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Não se esqueçam também de seguir lá no Instagram, @obrigahistoria. E claro, apoiar o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Fernanda Arno e Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.